Boa noite de novo agora, mais calmo. Tudo bem? Quem aí gosta de um bom filme? Um filme dos bons, ou uma série boa? Levanta a mão aí. É bom um filminho, né? Dia de domingo, de tarde, depois daquela macarronada com franguinho, que eu sei que na casa de italiano tem. O filme é bom. Vocês conhecem a Pixar, uma produtora de filmes e animação? Pixar é uma produtora de filmes que produziu filmes como, por exemplo, Toy Story, Up, Altas Aventuras, daquele velhinho rabugento, gente boa, e de um cachorrinho doidinho, um labrador. Filmes como Procurando Dory, aquela peixinha que esquece de tudo, Procurando Nemo também. A Pixar ela tem um roteiro de filmes, um roteiro a qual ela elabora os seus filmes, um esqueleto que ela coloca os filmes em cima. E esse esqueleto é mais ou menos assim. A Pixar, as histórias dos filmes da Pixar, elas vão desenrolar nesse esqueleto aqui, ó. Ele começa assim: era uma vez, blá blá blá. Todos os dias acontecia alguma coisa. Um dia aconteceu algo. Por causa disso, outra coisa teve que acontecer. Isso faz com que a história desenrole assim, 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 até que finalmente a história acaba no final geralmente feliz. Esse é o roteiro da Pixar. Quer um exemplo? Vamos lá, Procurando Nemo. Era uma vez um peixinho chamado Nemo, que tinha um pai, era filho único de Marlin. Todos os dias, Marlin levava seu filho para a escola, porque Marlin era um pai super protetor. Ele tinha medo que algo acontecesse com Nemo, porque Nemo, quando era um peixe alvinho mesmo, né? Ele foi atacado, e aí ele tinha uma nadadeira que era deficiente, então Marlin se tornou um pai super protetor. Um dia, Nemo, cansado da superproteção do pai, ele sai para fora do lugarzinho lá que eles moravam e foi nadar em alto mar. Por causa disso, Nemo acaba sendo capturado por um dentista que gostava de mergulhar e colecionar peixes e vai parar lá em Sydney, na Austrália. Isso faz com que Marlin vai sair à procura de Nemo. É o nome do filme. E aí ele conhece a Dory, aquela peixinha maluca que esquece de tudo. E sai à procura de Nemo. Até que finalmente, Marlin consegue encontrar o Nemo. E ele deixa de ser um pai super protetor. Aí o roteiro da Pixar. Parou para pensar que as histórias são mais ou menos assim? Não é interessante como inúmeras sagas são apresentadas para nós através de livros, através de filmes, com temas em comum? Vê se você já ouviu algo do tipo assim: tudo era bom e perfeito, mas alguém no passado deixou-se dominar pelo poder do mal e tomou uma decisão equivocada. Isso levou a se desconectar do bem, comprometendo não apenas a sua vida, a sua história, mas a história de outras pessoas e talvez de uma geração futura. Por causa disso, então, o mundo entra num estado de colapso. O mundo entra em caos, porque nada de bem existe. O mal está dominando tudo, passa a dominar as relações, tudo. Mas apesar do cenário sombrio e caótico, existe a esperança de que um outro alguém vai aparecer, e esse alguém vai surgir na história, e com coragem, e com uma atitude sacrificial, ele vencerá o mal, e tudo será posto em ordem novamente. Já assistiu algum filme com uma história semelhante a isso? Talvez a maioria dos filmes de heróis, né? O cara que surge com uma esperança para poder resolver tudo. De onde vem essa trama comum na mente de escritores, de roteiristas e diretores diferentes ao redor do mundo? De onde que vem essa herança nossa, esse sentimento de que o universo está em desordem, o universo está em caos, e nós precisamos que algo seja feito, que alguém entre na história e resolva o problema? Quem que inseriu em nós esse desejo por ter um redentor, ou por ter a redenção? Olha só, roteiros de filmes que vocês conhecem, como por exemplo de Matrix, desse cara bonitão aí, de óculos escuros. Em Matrix, uma trilogia, esse cara, o Neo,
ele tem a figura do Redentor na história de Matrix. Ele é tido como aquele prometido que todo mundo espera que ele chegue para resolver o problema, para acabar com o caos. Star Wars, eu não sei falar direito, vocês me desculpam, mas Luke Skywalker, ele é essa figura messiânica, ele é o salvador da história desse filme. Senhor dos Anéis, aquele filme que a gente ficava 4 horas em frente à televisão e ficava até com dor nas ancas de tanto ficar sentado assistindo o filme. Lá também tem essa figura, mas aí é 3. Porque lá tem a figura do Frodo, uma espécie de sacerdote, tem o Aragorn, que é um rei, e o Gandalf, que é um profeta. 3. De onde que vem esse algo em comum que tem nessas histórias? Não é interessante que através da nossa cultura, a gente encontra sinais de que homens e mulheres, aonde quer que eles estejam, eles estão à procura de um encontro com Deus, eles buscam ser encontrados por Deus, eles têm esse anseio no coração pelo transcendente, até mesmo em sociedades primitivas. Ronaldo Lidório, um missionário, em um livro que ele escreveu chamado Missões, o Desafio Continua, ele conta a seguinte história de um povo no noroeste africano, um lugar em que ele foi missionário por alguns anos. Ronaldo Lidório diz assim: aquela era uma aldeia pequena, africana, rodeada por uma floresta pouco densa. As palhoças, as casinhas eram construídas com barro. Uma fogueira no centro da aldeia iluminava toda a aldeia sem a luz do luar. Ao redor do fogo, homens e mulheres enrolados em panos coloridos, eles dançavam freneticamente no ritmo forte de 2 tambores acelerados. 2 pessoas tocavam os tambores, 2 pessoas negras com cordas coloridas e os rostos pintados com barro branco. Estavam celebrando o Kumen, um funeral. 3 homens armados com arcos e flechas rodeavam, correndo em volta dessas pessoas, gritando e apontando o arco e flecha para todos os lados. A música cantada já é conhecida do povo, daquele povo, já há 1000 anos. Os sons guturais que saíam das vozes deles, os sons roucos e estranhos. Eles se auto-intitulavam Bisalaíns, habitam essa região há séculos já. Repentinamente, um homem mais alto do que os demais levanta do meio deles, vai em direção a uma árvore que está à esquerda do povo. Lá ele pega 4 galinhas, um porco e 3 cabritos. Não, ele não estava fazendo almoço. Ele matou esses animais e recolhe o sangue em pequenas cabaças. E aí ele pega esse sangue e com um pano ele começa a proferir algumas palavras, enquanto ele vai molhando o pano no sangue e passando o sangue nos umbrais das portas das palhoças. E ele vai fazendo esse mesmo processo de palhoça em palhoça, até que ele chega na última, onde ele derrama o restante do sangue colhido. Ronaldo Lidório diz que nesse momento existe um profundo silêncio entre todos. E ele, com o semblante abatido, vira-se e começa a cantar sozinho, bem baixo, uma música que diz: Uniunka Achali-Nampaunin Bikapolekona, que diz: os espíritos de morte não virão por mais algumas semanas. O canto prosseguia, quando de repente Ronaldo parou no meio do caminho e lhe perguntou: quem lhes ensinou a usar o sangue dessa forma? E ele respondeu: quando Umbor era Deus, não precisávamos temer os espíritos. Desde que os nossos ancestrais vieram para essas terras, tivemos de aprender a usar o sangue nas portas das palhoças, renovando a cada lua, para evitar os espíritos maus. Ele continua dizendo que mesmo assim, a morte e a opressão
continuam a se abater sobre o nosso povo? Por que que existem em diferentes culturas, em diferentes lugares, com diferentes pessoas, com diferentes histórias de vida, esses sinais muito parecidos com esse anseio de um Redentor? Esses sinais que demonstram um anseio por alguém que os liberte, que os resgate, que os salve. Será que é porque nós fazemos parte da mesma história? Se você pudesse de fato saber qual que é a verdadeira história do universo, qual é a verdadeira história da humanidade, e se você puder saber em que ponto dessa história você está, isso te ajudaria a lidar melhor com a vida? A Bíblia conta esse trama, e nós estamos chamando esse trama de A Jornada, a saga de homens e mulheres guiados à eternidade. Do que esse trama fala? Ele diz que o verdadeiro e único Deus está agindo na história em busca de homens e mulheres que um dia se separaram dele e decidiram construir as suas vidas desconectados daquele que é o doador da vida. Eu sei que alguns de nós têm um pouco de dificuldade em lidar com os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Quando ele fala ali, né, da criação de Adão e Eva, da queda, de quando eles foram expulsos do paraíso. Fica tranquilo, porque o autor de Gênesis ele não está preocupado em nos contar um relato científico do que aconteceu. Esse não é o ponto central. O que na verdade ele quer mostrar nesses 3 primeiros capítulos, o objetivo central dele é falar de algumas verdades para nós hoje. Uma delas, ou a primeira delas, é que todo o universo foi criado sob o comando consciente e poderoso de Deus. Sim, o universo não foi criado por acaso. É um relato de um Deus pessoal e consciente que decidiu criar o universo, e ele estava por trás de todos os processos. O universo não foi criado por acaso. Existia um Deus consciente por trás de tudo, planejando. Uma segunda verdade é que o produto final dessa obra foi considerado perfeito. Muito bom. Não é assim que ele fala? Quando ele termina tudo, ele olha para tudo que ele fez e fala assim: uau, ficou top isso aqui. Ficou bom demais esse negócio. Porque ele planejou todas as coisas. E houve um tempo em que tudo estava em equilíbrio. Tudo estava em equilíbrio. A natureza, a relação do ser humano com a natureza, a relação dos seres humanos entre si. O ser humano, o cuidado dele com o seu corpo, com a sua mente. Não havia dores físicas, não havia enfermidades que tanto nos assolam hoje. Porque tudo foi considerado perfeito. E uma terceira verdade é que um ato de ruptura foi cometido. E as consequências foram desastrosas. O ponto aqui não é defender essa história que se passa naquele jardim, de um homem ou uma mulher que comem do fruto. É literal, ou se foi uma história criada para representar um fato. O ponto central é o seguinte: algo aconteceu. E esse algo envolveu os seres humanos. Seres humanos que optaram pela autonomia, seres humanos que optaram pela desconexão, seres humanos que optaram por seguir a vida sozinhos. Aí a natureza se torna um caos. E a gente pode talvez compreender por que nós vivemos num mundo tão caótico, vendo tudo que a gente vê à nossa volta: guerras, violência, fruto da desconexão. Essa é a origem de tudo. Lá atrás, o ser humano optou em caminhar sozinho e não ouvir mais os conselhos de Deus. Essa foi a escolha, uma maldita escolha que levou ao desequilíbrio que nós vivemos hoje.
Isso que é contado nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. É só o começo, para explicar muito bem por que hoje a gente sofre tanto, com tantas coisas que acontecem. Por exemplo, na última semana, não sei se vocês viram, a violência nas escolas dos Estados Unidos. Tantas pessoas, jovens mortos nas escolas. Seria assim, querido estudante, preocupado. Eu não tenho permissão para entrar nas escolas, porque vocês optaram em me deixar de fora disso tudo. Vocês optaram em viver sem mim. Vocês não me permitem mais aí. Não é assim que acontece às vezes em alguns momentos em nossas vidas? Em que a gente decide tomar decisões e viver de maneiras à parte de Deus, deixando de lado Deus, buscando ser os deuses da nossa própria história. Desde aquela ruptura no jardim, a humanidade vem caminhando sozinha, tentando preencher um vazio interior, existencial, deixado por Deus. Quando Deus criou nós, seres humanos, Ele deixou no nosso DNA um código, um código que nada nesse universo pode decifrar. Ele deixou em nós um vazio, um vazio que só pode ser preenchido por Ele, só Ele. O autor de Eclesiastes fala sobre isso no capítulo 3, ele diz o seguinte: Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue entender inteiramente o que Deus fez. Esse vazio é o nosso anseio pela eternidade. O problema é que nós não entendemos muito bem esse negócio. A gente não entende que no fundo, o anseio da nossa alma é se reconectar com o Pai, é se reconectar com o Criador. Só que por não entender isso, a gente busca outras formas para preencher o vazio que existe dentro de nós. E aí, vão surgir 2 versões da busca humana. A primeira delas, talvez seja a religião. Uma das buscas que o ser humano tem para poder tentar preencher o vazio que ele sente dentro de si. Tentativa de reconquistar o relacionamento dele com Deus, através dos ritos, através da frequência aqui no culto aos domingos, através da frequência nas missas, através da frequência em reuniões de mesa branca, através das ações, das boas obras que ele faz, através das boas atitudes, de um caráter acima da média. Essa é a maneira com que a pessoa religiosa tenta preencher o vazio dentro de si. O problema é que a religião só vai gerar cansaço, frustração e estresse. Porque eu e você, nós não conseguimos manter um padrão 100% a todo momento. Nós não vamos conseguir viver 70, 80 anos mantendo um padrão religioso acima da média. Nós não vamos conseguir viver 90 anos, 70 anos, vivendo com um padrão de caráter acima da média. Não dá. Não dá. É impossível ter uma performance assim o tempo todo. Só existe um que é verdadeiramente bom. E é por isso que aqui na nossa comunidade, a gente não fala de religião. É por isso que aqui a gente não te incentiva a ser um religioso. Por quê? Porque a religião é simplesmente um sintoma do vazio no nosso coração. Ela é um sintoma. Ela é uma tentativa frustrante, inútil,
de preencher o vazio que a gente sente. Porque só Deus pode preencher esse vazio. Mas talvez você está pensando assim, mas então é só o religioso que tenta preencher esse vazio? Não. O anseio pelo paraíso, o anseio pela eternidade, o anseio pelas coisas em ordem, ela está em todo o ser humano. Ela está também naquele cara que se diz ateu. Sim. E aí, uma outra forma de preencher o vazio é a secularização, é ceder aos valores da cultura que nos pressiona diuturnamente para poder viver coisas que não condizem com o que nós queremos viver. E aí a pessoa vai tentar, ao invés do religioso, de viver como religioso, tentar preencher o seu vazio através da religião, dos ritos, da performance, tentando por si só se reconectar com Deus, essa pessoa, ela vai apostar todas as suas fichas no sucesso profissional. Porque ela acredita que o sucesso profissional vai poder preencher o vazio que tem dentro dela. Ela aposta todas as suas fichas em ser bem-sucedido financeiramente. Porque ela acredita que se ela tiver muito dinheiro, se ela tiver muitos bens, isso vai preencher o vazio interno dela, o vazio do âmago do ser dela. Ela acredita que talvez os relacionamentos consistentes vai preencher esse vazio. Ela aposta as fichas dela todas, talvez em vários relacionamentos. Não é isso que a nossa cultura nos mostra hoje? Ter vários relacionamentos. Olha as músicas que a gente canta. Músicas que incentivam a traição, o adultério, músicas que falam de uma verdadeira imoralidade sexual. E eles acreditam que isso vai preencher o vazio. Uma vida louca. Isso aí eu vejo todo dia. Drogas. Bebidas. Eu vejo isso, gente, todo dia. Famílias e mais famílias sendo perdidas por isso. Vivendo uma verdadeira desgraça. Porque as pessoas acham que isso vai preencher o vazio que elas têm. A parte de Deus, elas tentam desesperadamente preencher o vazio do coração, mas nunca é o suficiente. Você já parou para pensar que o fim do religioso e o fim do ateu vai ser o mesmo? Ambos vão buscar preencher esse vazio de todas as formas, eles vão terminar cansados, eles vão terminar esgotados emocionalmente. Por quê? Porque as buscas não vão conseguir preencher o vazio dos seus corações. Faz essa pergunta para você. Já chegou onde você queria? Você já alcançou tudo o que você achava que poderia te fazer feliz? Nada vai te bastar, nada vai ser o suficiente para preencher o seu vazio até o dia em que você for encontrado por Deus. Até o dia em que Ele te encontrar. Porque Ele está à sua procura. Deus está em busca de você. Foi assim com Adão e Eva. Logo depois que eles optaram em se desconectar, em viver a parte de Deus. O texto diz assim, lá em Gênesis, capítulo 3. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, eles se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas, eu gosto desse mas aqui, porque mostra assim, mas apesar de vocês terem optado em viver sozinhos, mas apesar de vocês terem optado pela desconexão, mas apesar de vocês terem optado pela autonomia, de querer serem Deus da vida de vocês, o Senhor Deus chamou o homem e a mulher perguntando, onde está você? Adão, Eva, cadê vocês? Estou à procura de vocês. Rogério, cadê você? Calma, Rogério, fica tranquilo. Charles, cadê você? Carol, Anelisa, cadê você? Homero.
Deus está em busca de você. Lembre-se, desde que seres humanos se enfiaram nessa busca sem sentido, Deus está atrás deles, Deus está atrás de nós. Mas sem essa da gente pensar assim, então Deus está atrás da humanidade. Sim, mas vamos pensar no individual, não no coletivo. Eu quero te dizer que Deus está atrás de você. Não está atrás não, Ele está em busca de você. Deus está em busca de você. Talvez você nunca tenha parado para pensar isso. Mas ao longo da sua vida, ao longo da sua história, há muito tempo atrás, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando dos seus passos, Ele está conduzindo a sua vida, porque Ele está em busca de mim e de você. Há pouco tempo atrás eu achava que eu vim parar em Lagoa Santa porque eu consegui comprar uma casa mais barata que BH. Coitadinho de mim. Saí lá do sudoeste de Minas para vir parar em Lagoa Santa. Não, eu fui para Lagoa Santa porque eu consegui comprar uma casa. Hoje eu consigo dar 2 passos para trás e olhar para a história e ver que não era isso. Ao ler as Escrituras, você encontra Deus em busca, construindo uma história, construindo uma saga, para encontrar a nós e nos levar de volta para casa. E o centro dessa história é a vida e os feitos de Jesus. Sabe por quê? Porque a vida e a obra de Jesus é a manifestação mais concreta e mais consistente do interesse de Deus ao longo da história, pela minha e pela sua vida. Você já pensou no que essa história representa? Jesus ser o próprio Deus Criador, que entra na história para nos encontrar, para buscar a mim e a você? Loucura isso! Você já parou para pensar nessa história? O pastor Billy Graham, que faleceu essa semana aos 99 anos de idade, depois de viver uma vida a qual ele foi encontrado por Deus e usado intensamente por Ele na sua história, ele definiu isso da seguinte maneira: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. O Deus que criou o universo e fez todas as coisas, o Deus que viu os nossos ancestrais se corrompendo, rompendo a relação com Ele e gerando todo o caos que nós vivemos hoje, um Deus que não desistiu de nós. E ao longo da história Ele vai construindo um cenário, Ele vai preparando o caminho, Ele vai tecendo o caminho, para que na Palestina, no século I, Ele pessoalmente entrasse na história, em busca de mim, de você, por mim e por você. O apóstolo João, ele nos dá uma sinopse dessa história no capítulo 1 do seu evangelho, se é que é possível fazer uma sinopse da história de Deus. Mas ele diz, por exemplo, que Jesus, Ele é o próprio Deus Criador. No princípio, em João capítulo 1, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era quem? Deus. Ele estava com Deus no princípio. Ele não diz que Jesus era um homem, que Deus da eternidade olhou e buscou assim, falou, deixa eu ver, aquele ali parece que está bonzinho, ó. Tem que dar um caldo, vamos usar. Não, Deus não escolheu um homem aqui, Ele não selecionou um homem que vivia em Nazaré e disse assim, esse é o cara, igual a música do Roberto Carlos, não. Ele diz que Jesus, aquele ser humano que andou pela Palestina, que viveu nos primeiros anos do século I, era o Deus Criador, em carne e osso, como você e eu. Dentro da filosofia grega, o logos, palavra grega para palavra, ou verbo, representa uma força motriz que deu origem a todo movimento no universo. Os gregos, eles sabiam, eles tinham essa concepção que o universo estava em movimento. Mas a pergunta para eles era a seguinte: quem colocou isso tudo para andar? Quem colocou o universo todo em movimento? João, ele faz o seguinte, olha, sabe quem que é que colocou isso tudo em movimento? Sabe quem que é o Logos, que vocês tanto falam? Que deu origem a todo o universo? É o Deus Criador. E Ele tem um nome. O nome dele é Jesus.
João continua: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Jesus presente na criação, um ato do Deus Trino, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um texto hebraico, escrito há 1500 anos antes de Cristo, muito antes de qualquer teólogo elaborar a doutrina da Trindade. Nós encontramos no hebraico um negócio muito estranho, que há tanto tempo atrás, o autor de Gênesis diz assim: façamos o homem. Ele põe a fala de Deus na primeira pessoa do plural. Façamos o homem. Espera aí, com quem que Deus está conversando? É a Trindade. Antes de os gregos dizerem algo sobre a doutrina da Trindade, o Deus Trino, e parte dessa Trindade é quem? Jesus. Jesus. Ele estava presente na criação, ele viu os homens se corromperem e romperem a relação com Deus. João continua nos dizendo que Jesus é a fonte da vida. Ele diz assim: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Mais uma filosofia grega aqui, porque os gregos atribuíam vida à luz e luz à vida. Uma relação muito estreita entre vida e luz. Ou seja, onde há vida, há luz. Onde há luz, há vida. Essa era a concepção dos gregos. E aí, de novo, um texto escrito há 1500 anos antes de Cristo, no hebraico. Antes dos gregos elaborarem esse pensamento da luz que dá vida. O autor de Gênesis diz de novo que o universo era caos. E disse Deus: haja luz. E houve? Onde há luz, há o quê? Vida. E na medida que a luz se propaga pelo universo, todas as coisas que estavam em forma de caos vão ganhando a sua forma verdadeira. À medida que aquela luz vai se estabelecendo, e o universo se estabelece porque a luz de Deus se propagou nele todo. E agora, João diz que Jesus é a luz, que quando ilumina, ela coloca em ordem todo o nosso caos. Jesus é a luz que falta nos nossos relacionamentos. Jesus é a luz que falta na nossa conduta de vida, na maneira com que a gente vive, nos lugares que nós estamos inseridos. Jesus é a luz que falta em nossos corações, é a luz que falta em nossas mentes. Porque quem usufrui da luz de Cristo, se luz é vida, usufrui da vida. Porque a luz que invade, presta atenção nisso, a luz que invade o nosso ser, ela dissipa o vazio que temos dentro de nós. Porque Jesus preenche esse vazio. É aí que Deus se reconecta às pessoas. João continua dizendo: a luz que brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz. A verdadeira luz que ilumina todos os homens. Quer um exemplo? Inglaterra, século XVIII. Um camarada chamado John Newton. John Newton era um mercador de negros. Ele era capitão de um navio negreiro. Mas um dia, a luz de Cristo iluminou John Newton. A luz de Cristo entrou na vida de John Newton, no coração e na mente dele, e dissipou o vazio que ele sentia. E fez algo fantástico na vida de John Newton. Porque de capitão de um navio negreiro, ele se torna o principal defensor, um dos principais defensores da liberdade dos negros na Inglaterra. E aí, ele escreveu uma música fantástica, que fala da maravilhosa graça de Deus, que o libertou. Muito conhecida como Amazing Grace. Liberto eu fui de uma prisão. E dentre
outras afirmações que ele faz, ele diz também: eu estava cego e hoje eu vejo. Você já teve essa sensação de que algo estava bem ali na sua frente, de que tinha alguma coisa assim colado no seu rosto, no seu nariz, e você não conseguia enxergar, e você não conseguia ver? Deus está em busca de você e de mim. Jesus também foi alvo de rejeição. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Irônico isso. Ele é o Criador do universo. Ele vê a desconexão dos seres humanos e decide empenhar a sua própria vida em nosso favor. E nós não conseguimos reconhecer que estávamos diante do Deus Criador, que veio nos resgatar e nos levar de volta para casa. Se nós estivéssemos no primeiro século, nós teríamos matado Jesus. Porque imagina um ser humano que começa a dizer coisas do tipo assim: eu e o Pai, nós somos um. Ou que diz: você quer enxergar o Pai? Então olha para mim, porque quem vê a mim, vê o Pai. Imagina alguém chegando para você e dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Sabe o que as pessoas do primeiro século fizeram quando ouviram isso? Crucificaram Jesus. Isso é um herege. Isso é um herege que diz essas coisas. Onde já se viu alguém dizer algo desse tipo? Obrigado, Teco. Por isso ele foi preso, foi massacrado, ele foi torturado, ele foi humilhado, cuspiram na face dele. Ele morreu, ele se entregou naquela cruz. Ele morre fora da cidade, como o pior indivíduo daquele momento histórico. O Deus Criador foi crucificado, sabe por quê? Porque ele veio buscar a nós, porque ele se entregou por mim e por você, ele pagou o preço da nossa morte naquela cruz, o preço do nosso resgate, para que nós pudéssemos viver. Ele pagou o preço do nosso resgate para levar a gente de volta para casa. Paulo Nazaré disse uma vez uma frase mais ou menos assim: foi pela graça, mas não foi de graça, teve um preço. Ele morreu naquela cruz por nós. Da mesma maneira que a desconexão também tem um preço. E o preço dessa desconexão é a morte. É a morte. Eu já fiz essa ilustração uma vez. Imagina que esse meu notebook aqui, ele está ligado num cabinho aqui da tomada, e ele está aqui sobrevivendo. Enquanto ele estiver ligado na tomada, ele tem a fonte que dá energia para ele, ele vai ficar ligado aqui. E na hora que eu tirar o cabo dele da tomada, o que vai acontecer? Ele vai continuar ligado. Se a bateria não estiver viciada, ele vai continuar ligado. Mas ele vai se sustentar pela bateria dele. Ele vai se sustentar de maneira autônoma. E uma hora, essa bateria vai acabar. Da mesma maneira com a gente. O preço dessa desconexão daquele que é a fonte da vida é a morte. Jesus, o Deus encarnado, ele entra na história para pagar o preço. Olha que interessante isso, ele entra na história para pagar o preço da nossa desconexão. Ele entra na história para morrer da pior maneira possível. Deus entra na história na pessoa de Jesus para nos buscar, para nos levar de volta para casa. Billy Graham também dizia que ele vivia no mundo de viagem.
mas que a casa dele era a eternidade. Eu sei que muitos de nós estamos vivendo de maneira muito obstinada o nosso presente, tão envolvidos com as coisas que a gente precisa conquistar, tão envolvidos com as nossas buscas seculares ou com as nossas buscas religiosas para poder tentar preencher o vazio que existe dentro de nós. Eu sei que a gente vive aqui envolvido nisso, a ponto de não perceber que a história não é a nossa casa. Olha que loucura que está a nossa vida. A gente não tem mais essa concepção do eterno. Nós não fomos criados para a morte, para a dor, para a opressão, para a inimizade, não. Porque quando ele criou todas as coisas, ele terminou e falou o quê? Ficou bom. Era tudo perfeito. Nós não fomos criados para o que nós estamos vivendo hoje. Por isso que esse não é o nosso lugar. Jesus, ele é o meio da reconexão. João continua dizendo: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A maioria o rejeitou, mas tiveram alguns que conseguiram olhar para ele na cruz, enxergando um sujeito ensanguentado, enxergando um sujeito desfigurado, sofrendo de dor, enxergando nele o Deus Criador, que se fez Deus Redentor, para buscar a mim e você. Entrou na história por mim e por você. João diz que aos que creram em seu nome, Jesus é um nome, Cristo é um título dado a ele. É um título para aquele que surgiria na história para lutar com coragem, como a gente falou naquele roteiro lá atrás, com atitude sacrificial, para vencer todo o mal, para colocar todas as coisas em ordem novamente. E quando alguém diz que Jesus é o Cristo, essa pessoa está dizendo que Jesus, ele crê que Jesus é aquele sujeito que viveu há 2000 anos atrás, na Palestina, nas ruas da Palestina, e morreu naquela cruz. Ele está dizendo sim, aquele é o Deus Criador, Jesus é o Cristo, o Messias. João também diz que Jesus deu-lhes o direito de voltar a serem filhos, aquele que crê no nome de Jesus tem o direito de voltar a ser filho de Deus. Todo aquele que olha para Jesus e crê que Ele é quem disse ser, Jesus dá o presente de voltar a ser filho do Pai, a graça de voltar a ser filho de Deus. Aquele que crê que Jesus é quem de fato disse ser, o Deus Criador, que se tornou o Deus Redentor e veio nos buscar, é convidado a integrar uma caravana de homens e mulheres que creem que Jesus é aquele que veio para guiá-los de volta para casa, para guiá-los de volta à eternidade. Deus está em busca de mim e de você. Deus estava em busca da senhora Luciana Lousado, uma mulher com uma história semelhante a de muitos de nós. E Ele a encontrou. Eu nasci em um lar católico. A religião sempre foi um adereço da minha vida, né? Uma parte da minha vida, onde eu ia toda dia 28 na igreja de São Judas, pedir uma bênção, tentar ter atitudes que favorecessem ao São Judas a me conceder aquelas bênçãos que eu pedia, que a minha família pedia. E uma delas, né, a principal, era que meu pai parasse de beber. Meu pai era alcoólatra e esse problema fez com que eu começasse a minha busca por algo maior, porque as soluções aqui não estavam resolvendo. Então eu ia buscar uma solução
espiritual, né, para tentar resolver. A gente batia em várias portas. A gente foi para a igreja católica, né? A gente foi para o espiritismo. A gente foi para sociedades anônimas. Até que um dia a gente chegou numa igreja batista que tinha 7 terças-feiras da Vitória, né? E foi assim que eu comecei a ouvir sobre Jesus, ouvir de uma maneira diferente, porque eu estava acostumada a ver aquele Jesus na cruz, padecendo, sofrendo. E nessa igreja batista eles falavam de Jesus forte, que tinha poder para curar, para libertar. E então eu me interessei por aquilo. E eu comecei a frequentar essa igreja. Só que passaram 7 terças-feiras, 14, 21, e o que eles prometeram, né, não se cumpriu. Meu pai não parou de beber. Mas eu comecei a ouvir o que era pregado naquela igreja, comecei a me interessar por esse Jesus. E eu sempre gostei muito de estudar, de ler, então eu comecei a me interessar por esse Jesus e me interessar a ler sobre ele, a entender. Só que para eu conhecer esse Jesus eu teria que ler a Bíblia, né? E até então eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu tinha 17 anos. E aí eu comecei a ler a Bíblia e comecei a ver que aquele Jesus da Bíblia não era bem o Jesus que eles estavam falando lá naquela igreja, né? Não era bem assim. Tinha umas coisas que eram, tinha umas coisas que não eram. E aí eu comecei a questionar isso e falar, ué, né? Como que eles estão prometendo uma coisa que não tem nada a ver? Vou investigar, né? Aí nessa época eu já devia ter, porque o tempo foi passando, né? É uma jornada, a gente sempre tem que lembrar disso. Não foi do dia para a noite que eu percebi que tinha alguma coisa de errado nessas 7 terças-feiras da Vitória. Então, com uns 20 anos, 21 anos, eu já entendia que existiam, na verdade, 2 evangelhos. Um evangelho adulterado e o evangelho de Jesus. E aí eu comecei a caminhar com esse Jesus, né? Ele me deu a mão e falou, vamos além da terça-feira. Né? Não é só esse momento aqui, essa terça-feira, 19 horas. Não é só domingo, 10h30 e domingo, 19 horas que eu quero te ensinar, não. Me dá sua mão e eu quero ser o chão da sua vida. Eu quero ser a lente por onde você enxerga o mundo. E aí eu comecei a caminhar com Jesus. Comecei a entender o Evangelho. Comecei a ver que, como meu pai bebia, eu achava que aquilo era um problema, né, dele. Na verdade, todos nós temos um problema original que está no nosso DNA, né, que só é resolvido de uma vez por todas pelo Evangelho. Então, quando eu descobri o Evangelho, que me saltou os olhos, que a minha mente, né, parece que teve um estalo, assim. Falei, poxa, eu não posso continuar nessa comunidade aqui, que está me oferecendo só 7 terças-feiras, né? Que está me oferecendo que todas as outras portas que eu bati, o espiritismo, o catolicismo, isso é só mais uma religião. E eu não quero mais uma religião. Agora eu quero caminhar com Jesus. E aí eu decidi procurar uma outra comunidade em que eu pudesse viver o reino de Deus aqui na Terra. Porque lá não dava para viver, lá era muito jogo de egoísmo, jogo de interesse, ego, não dava. E aí eu vi a importância, assim, depois que a gente conhece Jesus, como que é importante a gente caminhar juntos com outras pessoas. E acolher essas pessoas e fazer parte de uma igreja, né? De uma igreja em que a sua fé ela é confrontada e que o seu caráter
ele é mudado, mas não por você mesmo, mas porque você a todo momento é encorajado a olhar para a cruz e ver o que Jesus fez e ver que você é imperfeito e que sozinho você nunca vai conseguir, mas que a nossa esperança está nele e que junto com outros, né, a gente pode viver o reino aqui na Terra. E hoje, gente, o Evangelho, ele é o meu chão. É por onde eu caminho e é a lente por onde eu enxergo o mundo, por onde eu enxergo a vida. Eu não consigo ver uma notícia na televisão e não ver o Evangelho. Eu não consigo ver que no Rio de Janeiro está aquela loucura e não entender que a vida sem Jesus é isso. A vida no reino dos homens, quando os homens decidem ter autonomia de Deus e viver conforme os seus próprias leis, as suas próprias ordens, é aquilo ali. É violência, é um querendo roubar a coroa do outro, né? Porque aqui nesse reino, o rei não é o nosso rei. O rei aqui, ele é pela força, é pela violência. É um reino muito difícil de viver. E quando a gente tem uma esperança, quando a gente caminha com Jesus, a gente sabe que toda essa dor aqui, todo esse momento difícil é por enquanto, né? Porque o nosso reino vai vir. Quando ele vier, todo esse sofrimento vai passar, tudo vai ser perfeito. E isso não é uma utopia, é uma realidade. O Evangelho para mim é uma realidade. E eu olho para minha jornada e eu vejo que Deus, ele foi escrevendo e foi trabalhando cada detalhe da minha jornada. Até chegar aqui. Até eu ter esse desejo profundo, dia após dia, de conhecê-lo e de caminhar com ele. E agora eu quero perguntar para você, e a sua jornada? Você consegue olhar para trás e perceber como que Deus está desenhando sua história e como que ele está conduzindo você para caminhar com ele e para viver o reino dele aqui? Que já chegou em nós, mas que ainda vai vir. Dá para a gente responder essa pergunta? Você consegue olhar para a sua história, para a sua jornada e perceber o cuidado de Deus das coisas mais simples às mais complexas que aconteceram em toda a sua vida? Você consegue perceber isso? O nosso roteiro, então, diferente da Pixar, ele vai ficar assim: era uma vez, ou melhor, é diferente da Pixar. Nós estamos falando da verdadeira história do universo e da humanidade. Então preciso começar assim, do começo de tudo. Deus criou todas as coisas. Tudo era perfeito. Ele criou tudo de maneira planejada. E ficou tudo muito bom. Todos os dias, Deus se relacionava com a humanidade de maneira profunda, de maneira amorosa, cuidadosa, assim como ele tem ido na sua direção ao longo da sua jornada. Mas deixa eu voltar para o roteiro. Se relacionava com o ser humano de maneira profunda. As relações entre as pessoas eram perfeitas. Não havia opressão, não havia dor, não havia enfermidades, não havia violência. Era tudo muito bom, nada que fosse mal existia. A natureza, ela estava em perfeito equilíbrio.
não havia exploração da natureza, não havia desastres ecológicos. Um dia, o ser humano decidiu que queria ser o próprio Deus de sua vida. Ele decidiu que não queria mais viver sob os cuidados do Deus Criador, viver ao lado do Deus Criador. Ele creu profundamente que ele conseguiria construir a sua história sozinho, de maneira autônoma, desconectado do Pai. Ele queria construir a sua história por si mesmo. Ele optou em ser o Deus da própria vida. Numa escolha pela autonomia completamente inconsequente. Ele decidiu que a partir daquele dia, ele não ouviria mais os conselhos de Deus. E seguiria somente, de agora em diante, o parâmetro dele. Por causa disso, ele foi lançado no exílio. Por causa disso, ele foi lançado para fora do reino de Deus, para fora do jardim. Ele só não esperava que essa decisão lhe custaria a vida. Ele não esperava que por causa dessa desconexão, pouco a pouco, a sua vida iria se acabar. E o resultado, em pouco tempo, seria a morte. Porque ele havia rompido com aquele que é a fonte de onde jorra a vida. Além de não ter mais os conselhos de Deus, o Criador, os humanos começaram a construir as suas histórias de maneira caótica, de maneira desordenada, disfuncional, a caminho da morte. O preço dessa decisão. Isso faz com que o Deus Criador, que ama profundamente o ser humano, o Deus Criador, que coloca em prática o seu plano de redenção, o seu plano de resgate, ele não fica passivo diante dessa decisão inconsequente. Ele começa uma saga para guiar novamente para casa aqueles homens e mulheres ao qual ele amava, e que o lugar deles é a eternidade. Até que finalmente ele entra na história, pessoalmente. Ele se faz homem. Ele sofre dores, ele passa por sofrimento como você e eu. Ele passa por algumas tentações que assaltam o coração dele, assim como você e eu passamos. Ele abre mão de ser Deus para ser como um homem frágil. E ele entrega a sua vida na cruz. Ele se entregou naquela cruz para que nós possamos ter a vida de volta. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Ele paga o preço da nossa culpa e nos convida a confiar no que ele fez. Ele nos convida a crer que ele veio para nos resgatar, que ele veio para pagar o preço da nossa desconexão e nos reconectar com Deus. E agora, ele nos convida, gentilmente, a ir de volta para casa, para o nosso lar. A mensagem de hoje é muito simples. Deus está à sua procura. Deus está em busca de mim e de você. E faz tempo, durante toda a sua vida, Ele estava à sua procura. Eu não estou perguntando se você frequenta constantemente essa comunidade, ou você que está nos visitando, se você vai em igreja. Não estou perguntando isso para você, eu estou dizendo para você que ao longo da sua história, Deus esteve ao seu lado o tempo todo, cuidando de todos os seus passos, todos aqueles momentos que você achou que não ia aguentar, Ele estava cuidando de você.
mesmo que você não conseguia vê-lo, mesmo que você não conseguia perceber ele indo na sua direção, ao longo da sua história, Deus tem ido em busca de você e de mim. E talvez em alguns momentos nós vivemos como John Newton vivia. Essa noite, agora eu acertei, eu falei noite de noite. Essa noite, Ele te convida para entender o que Ele fez quando Ele entrou na história, na pessoa de Jesus. Ele não quer que você seja só um filho abençoado por Ele ao longo da história. Não, Ele quer sim que você seja um filho abençoado por Ele ao longo da história. Mas Ele quer conduzir você de volta para casa, para a eternidade, junto com outros homens e mulheres. Mas Crasso, como que eu experimento essa coisa? Eu tenho uma dica. Olhando para o que Ele fez, como a Lu falou, olhando para o que Jesus fez e declarando no seu coração, declarando na sua mente que você crê que o que Ele fez naquela cruz foi por você. João 3,16, um texto que é famoso, mas talvez a gente não o vê com tanta profundidade como ele é. Porque Deus tanto amou você e a mim, que deu seu Filho, para que todo que nele crer não pereça, não morra, mas tenha o quê? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar você e a mim, mas para que fôssemos salvos por meio dele. Ele é o Redentor. Ele é o Criador da história. Eu queria convidar você a refletir sobre duas perguntas. Como será a sua resposta diante desse movimento de Deus? Primeiro responda uma outra pergunta. Você quer ser encontrado por Ele? Você quer ser encontrado por Deus? Qual que vai ser a sua resposta diante desse movimento de um Deus que constantemente na sua vida tem ido na sua direção? Como você vai se posicionar diante desse amor tão intenso que João nos fala? Eu convido você agora a fechar os seus olhos e a orar como você nunca orou antes na sua vida, plenamente consciente de que uma voz da eternidade ecoa aqui essa noite, perguntando: onde está você? Onde está você, Laura? Onde está você, Mariana? Onde está você, Ademárcio? Romero, onde está você? William? Uma voz te convidando: vem, meu filho. Eu te quero. Eu vim ao teu encontro. Eu vim para levar você de volta para casa que é o teu lugar. O teu lugar é numa relação íntima comigo. O teu lugar não é meramente histórico, mas é eterno.
É momento da gente se arrepender, arrepender das nossas buscas tolas, arrepender do nosso coração endurecido, arrepender por viver uma relação com Deus tão superficial, quando Ele foi tão profundo no seu amor por nós. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa mensagem que o Senhor nos trouxe nessa noite, que nós recebemos ao longo desse encontro. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós, Pai. Mesmo fazendo parte de uma raça rebelde, Senhor, o Senhor não desistiu de nós. Mesmo fazendo parte de uma raça que se desconectou de Ti, Pai, que virou as costas para o Teu amor, que desprezou o Seu cuidado, o Senhor ainda assim não nos abandonou. Pelo contrário, veio ao nosso encontro. O Senhor pagou o preço da nossa culpa. E hoje, Pai, nós descobrimos que o Senhor tem estado atrás em busca de cada um de nós, Pai. Cada um de nós. O Senhor nos quer. O Senhor nos ama. O Senhor está nos convidando a voltar para casa, Pai. Essa jornada que tem início aqui na história, mas que termina na eternidade. Esse é o convite que o Senhor nos faz para viver. Obrigado, Pai, pelo Teu imenso amor, pela Tua paciência, pela Tua perseverança, pela Tua insistência, não só com a minha vida, mas com a vida de cada um que está aqui nessa noite, Pai. Para a vida de cada ser humano. Eu te agradeço, meu Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.